A gente resolveu, de última hora, fazer um vídeo com a fala dela aqui em BH, quando ela veio para o lançamento da revista Risca, que é uma revista que nós fizemos em 2014 e 2015, desculpa, evento 2014. 2015, e aí a gente tratou num capítulo das precursoras, né? E foram 3 entrevistadas: a Cida Godoy, que é roteirista de quadrinhos de terror, a Krau, que vai estar aqui com a gente, e a Cissa, né, que também viria. Então a gente vai passar um videozinho com algumas falas dela que a gente acha muito importante compartilhar isso com vocês para continuar enriquecendo esse debate da gente falar das quadrinistas que começaram também no Brasil, né? O começo foi eu gostar dos quadrinhos. E aí quando eu comecei a fazer foi assim, eu morava no Rio e eu andava numa turma muito divertida, porque eram os humoristas e quadrinistas da época lá. Então você tinha o Jaguar, o Ziraldo, o Milor, tinha toda essa turma que lidava com o humor gráfico. E eu me lembro que eu tinha ideias, eu via o trabalho deles e eu tinha ideias e eu falava, faz assim. Aí a gente sabe, quem faz sabe, né? Depois eu aprendi que a ideia alheia é muito difícil você traduzir para você fazer a sua obra, né? Então ninguém queria fazer as minhas ideias. Eu achava minhas ideias boas, então eu resolvi eu fazer. Eu comecei a desenhar, e eu desenhei um monte e levei num jornal que estava sendo lançado, que era um suplemento do Jornal dos Esportes, chamava Sol, se não me engano. E, para minha grande surpresa e alegria, eles compraram todas que eu tinha feito. Fizeram 2 páginas inteiras, assim. Mas ele falou, olha, mas vai falar com o Cláudio Abramo na Folha, que é capaz que ele compre. E o Cláudio Abramo comprou, e aí eu comecei a fazer. E eu fiz 20 anos, todos os dias. Saía todos os dias, menos domingo, menos sábado e domingo. E era muito bom, eu gostava de fazer, e era uma época também que a gente andava um pouco na corda bamba, porque a ditadura estava realmente pegando pesado, e a gente tinha que dar o recado de uma maneira e que a gente não pusesse a corda no pescoço, nem cutucasse a onça com vara muito curta, mas que a gente pudesse passar o recado, né? E eu, de vez em quando, recebia de amigos meus aviso que eu estava na lista do DOPS, que eles me mandavam, às vezes, os xerox da lista. Então eu dizia, bom, vamos devagarinho, mas vamos dando recado. Mas eu comecei com... Eu gostava de fazer com bicho, sabe? Então eu botei assim, tinha, vamos dizer assim, a luz individual, né, do humor de uma pessoa. Eu punha, então, o pato e a pata. Depois tinha o humor de uma vida familiar, que também, para mim, era muito presente, porque eu estava criando meus 3 filhos e mais minhas 2 filhas adotivas. Então, eram 5 crianças que eu tinha que tomar conta e ficava vendo. Como você vê, a gente tem muita ideia com criança perto. E, então, tinha essa família, que era o galo, a galinha e 3 pintinhos. Era, então, um núcleo, vamos dizer assim, familiar. E depois tinha o formigueiro, que para mim o formigueiro era onde eu punha as minhas posições políticas, porque tinha esse formigueiro que tinha um gambá morando dentro e tinha as autoridades, tinha os militares, tinha os operários. Então, todas as minhas mensagens políticas eram através desse formigueiro. Depois eu fiz também, para uma revista feminista, eu fiz algumas, mas um jornalzinho feminista, mas ele durou pouco. Mas eu fiz um personagem que eu gostei, que chamava Bia Sabiá, e tinha uma tirinha que saía no suplemento feminino da Folha mesmo, que chamava Bel. Então era uma mãe com uma filha adolescente. A minha filha era adolescente e me dava assim, inspirações totais o tempo todo. Eu acho que o que me salvou, vou te falar o que foi.
foi porque eu acho que as autoridades da época não queriam admitir que elas estavam sendo retratadas como formigas, entendeu? Como animais. Então, eu acho que por aí eu passei. Gente, eu estou encantada com vocês. Eu assim, que maravilha, né? Que essa mudança, né? Porque eu, na verdade, sou aqui um dinossauro, né? Estou lá, aquela velhinha lá que fazia quadrinho lá. Mas eu realmente o que eu acho que vocês estão numa época em que uma está dando força para a outra, e eu acho isso fantástico. E eu não só acho isso, como eu acho também que os homens estão começando a perceber que isso é legal, que isso faz sentido, entendeu? Apesar da criação bem tradicional, isso começa a fazer sentido. Mas isso por quê? Graças a vocês, né? E depois que vocês aproveitam isso que eu não tinha na minha época, que é a internet, que é uma grande força, né? E não tem ninguém bobeando, não. Vocês estão... tem isso, então eu vou usar. Mais uma vez agradecer a presença da Clau aqui e dizer que vale a pena depois também conhecer o trabalho da Cissa. Vocês viram aí que ela é uma figura e tem muita história legal para contar. Então, vamos passar a palavra para a Clau. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês. Nem no meu TCC tinha tanta gente. E eu adorei de sentar aqui bem no meio. Jamais eu sentei numa mesa de banca de coisa nenhuma. Por isso eu quis subir aqui. Vocês vão ver um pouquinho. Eu queria agradecer também a organização da Lady Comics por fazer essa deferência para mim, que eu acho que eu não mereço, mas enfim, já que eu estou aqui, vou aproveitar um pouquinho. Como disse a Cissa, mudou muita coisa. Mudou tudo. Vocês vão ver a minha historinha começa igual, acho que é de todo mundo. Gostava de ler quadrinhos, né? Desde pequena, acho que me alfabetizei lendo quadrinhos. Na época, minha favorita era a Luluzinha. Lia também um pouco o Pererê, né, do Ziraldo, que ainda era uma edição grande, adorava também. É uma coisa que me deixava fascinada. E lia muito Monteiro Lobato. E via aquelas ilustrações do André Leblanc, que era que ilustrava as coleções que eu tinha. Então, vocês vão ver um pouquinho dessa influência, talvez, no desenho. Fora isso, como é que eu fui parar nisso, né? Bom, eu falo que eu não mereço porque eu sou muito esporádica, né? Sou aquela que faz aquele parto lento, né? Que leva as coisas bem devagarinho. Então, quando eu tinha 18 anos, estava voltando de uma viagem de mochila lá do norte, onde me meti junto com uma amiga minha, andar de caminhão, até dirigir caminhão, nossa, um monte de coisa. E aí levei um caderninho e fui anotando as coisas que eu via pelo caminho. Aí achei engraçado aquilo e começou de leve a sair algo parecido com desenho de humor. No começo eu estava fazendo anotações desenhadas, depois, mas o caderninho tosco também, tá? Não está aqui. Aí, quando na volta eu passei no Rio de Janeiro e falei, vou levar esse caderno lá no Pasquim, porque um colega meu, eu tinha feito o curso técnico de desenho de comunicação no IAD, e um colega nosso, Zenando, tinha levado o desenho no Pasquim e eles publicaram. Aí eu falei, vamos levar no Pasquim. Mas era um caderninho feito com caneta hidrográfica, uma coisa muito tosca.
Aí eu levei lá, eles fizeram uma reunião em volta de mim. Nossa, é um acontecimento. Olha, chegou uma menina aqui dizendo que desenha. Aí Ziraldo, Jaguar, todo mundo me olhando com curiosidade, assim, enorme. E aí ficaram me fazendo um monte de perguntas, e eu falei um monte de absurdo. Aí depois eles falam, o Nani vai orientar você. Aí me passaram pro Nani, o Nani, que eu não lembro mais como que a gente chamava ele, que é um grande cartunista, né? Vocês conhecem o Nani. Aí o Nani me chamou de lado e falou, olha, Krau, é interessante. Eu falei, eu trouxe aqui porque eu fiz uma piada aqui, que eu vi no Pasquim uma piada igual, então eu acho que se eu tive uma ideia que saiu aí, pode ser que eu tenha chance. Aí ele falou assim, eu também fiz uma piada e que era igual de, sei lá, do Milor, também era igual do Carlos, sei lá. Aí ele falou, mas eu desenhei mais de 8 cadernos desses antes de vir aqui. Eu falei, tá bom. Ele falou, e essas personagens aqui você tem que pôr cara, você tem que fazer ela dizer alguma coisa, fazer muita coisa assim, né? Personagens que dançavam, estavam expressando suas coisas, né, no corpo. Aí ele falou, e a linha editorial do Pasquim é política. Aí ele me explicou a linha, como é que era. E falou, e aí, aí que eles me mandaram lá para os Leões, lá para onde estavam as feras, né? Então, para explicar, naquela época existiam 5 cartunistas no Brasil. Era o Milor, Ziraldo, Jaguar, Fortuna e Fio. O Nani já era a outra geração que estava chegando. E o Milor já não estava no Pasquim. E o Fortuna estava em São Paulo. Aí eles falaram, olha, o Fortuna está em São Paulo e ele está fazendo uma revista que tem mais a ver com o teu desenho do que o Pasquim. O Pasquim é uma coisa assim, assim, assim. Aí eu fui procurar o Fortuna em São Paulo. Então, chegamos nesse ponto. Ele era 1974, ele estava prestes a fazer a revista O Bicho. Isso aí era um folhetinho de divulgação, acho que não era nem o número 0 ainda. Aí, esse é o número 1. Então, ele estava juntando colaborações para o número 1. Aí eu tinha levado, aí eu já tinha voltado para casa onde eu estava, lá no Rio mesmo. Eu nem fui para casa, eu morava em São Paulo. Aí eu voltei lá para casa das minhas primas, comprei papel, comprei nanquim, comecei a desenhar tudo que eu tinha rabiscado, eu comecei a desenhar e tal, tem que fazer uma apresentação bonitinha. Aí eu levei lá. Aí ele ficou com os desenhos e depois falou, não, eu vou publicar. Bom, aí ele achou muito divertido passear comigo, me levar para jantar, não sei o quê. Aí depois me levou no Ibirapuera e eu falei que mexia com Super 8 também, com 8mm, nem era Super 8, era Single 8, né? Aquela coisa que faz assim. Aí, quase isso. Aí ele falou, vamos fazer um take seu. Aí ele fez um take meu, pode virar. Não, então não entrou a coisa certa. Não entrou a coisa certa. Porque eu já tinha posto 3 fotos aí que tinha uma história. Eu sei que ele botou um take lá de 8mm da minha cara. Era um outro arquivo, tá? Tava Lady Comics. É o mais recente que eu salvei. Bom, não faz mal. Será que eu acho aí? Não, tudo bem. Eu vou contando, depois a gente acha e mostra. Bom, aí saiu. Quando saiu no número 1 do Bicho, tinha outros cartunistas que estavam publicando pela primeira vez. Mas a página da Krau era assim, sessão estreia, Krau, um take com 10 fotos minhas, e o desenho, que eu achava tosco, né? Principiante mesmo, né? Eu achava, né? Aí eu fiquei com uma vergonha, mas uma vergonha tão grande. Eu falei, meu Deus, por que ele está fazendo isso só comigo? Tem tanto cartunista aí que está estreando também, por que ele faz isso comigo? Porque
Uma vez eu vi, acho que Neil Gaiman, numa entrevista, aí, dizendo assim, a gente que é desenhista não está preparado para ser popstar, né? Você gosta de ficar no seu cantinho, desenhando, você quer o trabalho vai, né? Você fica lá, na sua, né? Então eu estava bem nesse clima. Eu queria que o meu desenho aparecesse, mas eu, na frente das câmeras, não, era um... Então, resultado, travei. Não consegui desenhar mais nada. Aí, saiu o número 2, fui olhar. Tá, pode passar adiante, não precisa pegar, pode passar o número 2 ali. Bom, eu queria dizer, no número 1, tinha essa revista, está no número 1, né? Tinha esses 3 que eram tiras que aconteciam, essas 4 eram tiras regulares da revista, Fortuna, Guidati, Coentro e Nani. Todos os números tinha eles, e tinha todo mundo que aparecesse. Agora eu quero fazer uma homenagem para Fortuna, porque que editor sensível. Ele pegava pessoas que nunca tinham publicado, podia ter feito um único desenho, mas se ele achasse que valia a pena, que estava dando recado, ele publicava. E sem fazer a menor diferença daquele para aquele outro que já era um acontecimento. Então você se sentia muito igual, muito bem recebida. Então, essas alturas eu me achava assim, desenhista. Não sabia se eu era mulher, se eu era homem, eu era desenhista. Quer dizer, não estava preocupada com isso, né? Se sou cartunista mulher, não, estou fazendo trabalho, eu quero publicar. E só me espantou essa história da estreia aí. Fiquei muito preocupada com isso. Mas aí saiu o número 2, esse número 2 é fantástico, tem uma entrevista com o Enfio, ele está nos Estados Unidos contando a história de como ele tentou enfrentar os syndicates americanos que penetravam nas revistas brasileiras, nos jornais, era só eles que vendiam para o jornal. Nessa época, a CIS é uma absoluta exceção, porque não tinha tira de brasileira no jornal. Era só americana. Vinha tudo pronto, enlatado, pagavam barato. E ele conseguiu ser selecionado por um sindicato desses para ir desenhar nos Estados Unidos. Aí ele conta a epopeia dele nos Estados Unidos. Depois tem um livro chamado Diário de um Cucarate, que vale a pena ler. É genial. Eu vou contar essas coisas porque são a história da história. E acho que para todo mundo que está vivendo isso hoje é legal conhecer. Esse Diário de um Cucarate, ele conta toda essa luta com o sindicato americano, porque depois os leitores começaram a rejeitar os desenhos dele, que aqui passava, imagina, passava até na ditadura, chegava a ser publicado, e lá os leitores ficavam indignados, achavam que o desenho dele era anti-Deus, era anti não sei o quê, anti-família, imagina, Fradinho, Chegou a publicar do Tico Tico. Ele tinha 3 personagens chamados Reco Reco, Bolão e Azeitona. Eram uns bonecos redondos, numa época que a maioria dos desenhistas faziam desenho mais geométrico, mais quadrado, tipo J. Carlos, Nassara. O Luiz Sá era do redondismo. Ele inventou o redondismo. Existe até um trechinho de desenho animado feito por ele que ele tentou mostrar para o Walt Disney. Sobrou um fragmento, porque ele picou e vendeu os pedacinhos, sobrou um. Isso foi até objeto de uma reportagem do bicho também. Então o Fortuna fazia isso, ele trazia os novos, ia lá no fundo e buscava no baú alguma coisa significativa para mostrar. Então aí era uma entrevista com o Luiz Sá. E também todos os outros colaboradores e tal. Pode ir. Bom, aí eu não publicava mais nada, né? Porque não saiu mais nada, ele tinha ficado com o material meu e não saiu mais nada. Eu falei, pronto, era uma bosta. Ele só fez isso porque ele estava querendo me cantar, não sei o quê. Aí eu fiquei toda complexada, nunca mais vou desenhar. Aí quando chega o número 4, ele manda pelo correio para mim. Aí, Krau, vai o número 4 com o teu cartão. Aí eu abri, estava lá na página 40, meu cartão.
Aí, esse aí é o Van Gogh, que é o antigo nome do Milor Fernandes. Quando ele era moço, ele desenhava ele usava o pseudônimo Van Gogh. Então aí tem um pouco da história também desse personagem. Sempre o mote era quadrinhos e cartoons não enlatados. Por quê? Só existia cartoon e quadrinho enlatado. O que não era enlatado era minúsculo. Era o balão, que o Laerte, o IG, o Chico Paulo faziam, lá na USP, mas era uma tiragem dirigida. Podia até ter uma tiragem tão boa quanto a nossa, mas era ali, São Paulo. E o Bicho foi a primeira com distribuição nacional. Entramos, porque o Pasquim, a editora Codecri, é que estava assumindo. Bom, o Fortuna já não estava mais em São Paulo, estava editando o Bicho no Rio, dentro da editora Codecri, que era do Pasquim. Aí o Laerte ligou para mim e falou: Grau, como é que você vai? Vai bem. E aí, o que você conta? E os seus desenhos? Eu falei: eu não desenho mais. Como você não desenha mais? Aí, paralelo a isso, tinha chegado ele falou assim. Aí eu falei: Fortuna, eu fiquei meio chateada, não entendi por que você me botou daquele jeito, marcado, né? Aí ele falou assim: que bobagem é essa? Você acha que eu ia publicar uma coisa que eu não achasse que valia a pena? Pode parar com isso. Aí ele falou: eu falei: como é que tá? Eles estavam montando a revista. Eu estava nervosa. Então, depois, se vocês quiserem olhar, eu não tinha como mostrar o trabalho que eu tinha feito aí, que é bem simplinho, coisa de principiante, mas está na 1, tem coisa minha. Lembrando que é do acervo da Gibiteca, viu, gente? Aqui todo mundo tem acesso de BH, pode pegar quadrinho, faz parte do acervo. Se tiver alguém de Piracicaba, aqui tem? Não, porque a minha coleção foi uma amiga minha de Piracicaba que levou e nunca mais eu vi. Ela faleceu e eu não sei o que ela fez com isso. Eu não sei. Ela disse que ia fazer um livro. Então aqui tem, depois eu mostro. Bom, então aí ele falou assim: nós estamos montando, nós estamos aqui na redação da Codecri e está tudo muito bem. Nós estamos precisando de uma secretária de diretoria, de uma secretária de redação e acho que era uma outra secretária. Tinha uma moça lá que fazia a parte gráfica, que era produtora gráfica. Depois eu vou contar também como funcionava a parte gráfica, bem interessante. Aí ele falou... Aí eu falei assim: tem lugar para mim aí? Ele falou: se você quiser vir ser secretário da redação, pode vir. Eu falei: eu não sei o que o secretário da redação faz, mas eu vou. Aí eu fui para o Rio e mudei para lá. Fiquei um pouco na casa de uma prima. Depois meu pai arrumou lá um apartamento para eu ficar. O apartamento ficava a 100 metros do Pasquim, em cima da São Romão, em cima do túnel da Barata Ribeiro. Eu ia, porque ele tinha tanto medo que ficasse andando na cidade sozinha, que ele arrumou um apartamento ali do ladinho mesmo. Eu não precisava descer o morro nem subir. Só que ali era a entrada do morro, né? Era a entrada, pavãozinho, Cantagalo. Era o acesso. Embaixo umas mansões, o Pasquim funcionava numa dessas mansões. Então o povo do morro ficava olhando o quintal das mansões, assim, era um contraste fabuloso. E a gente ficava, eu morava num apartamentozinho que era ali, médiozinho, não é uma coisa nem outra. Então era uma convivência incrível, né? A gente acordava ouvindo tiro, coisa assim, bem louca. E ao mesmo tempo eu tomava café com enfio, com o Ziraldo, uma farra, né?
conversando, uma coisa simples de tudo, gostoso mesmo. E cada hora entrava uma pessoa dessa pela porta, era uma coisa impressionante, muito legal. E aí a gente se sentia um pouco gente, né? Nossa, que bacana. Bom, aí esse bicho aqui eu já participei, eu já ajudei, eu devo ter feito essas letrinhas aqui da capa, e talvez escrito alguma matériazinha. Aqui não tem desenho meu não, mas tem algum textinho que eu fiz aqui, não sei o que foi. Alguma redação de carta, alguma coisa aí. Aí veio o bicho 6. Bom, fizeram 5. Aí quando chegou no 6, isso tudo foi em 1975. O 6 não foi na Codecri mais. Porque eles fizeram uma reunião com Fortuna e falaram assim: olha, a revista não está vendendo, não vendeu nenhum anúncio, então vocês não podem mais ficar na editora. Aí Fortuna ficou furioso, falava: como? Mas vocês que têm que vender o anúncio, vocês que são a parte comercial, como é que vocês não venderam? Não venderam mesmo, sabe? Para nós, eles vendiam só para o Pasquim, para nós não vendiam, era o pessoal da administração. Aí ele falou: vamos fazer uma editora nova. Aí inventou uma tal de Edições 1000, esse aqui já saiu pela Edições 1000. Essa foi a parte mais divertida, porque a gente foi despejado, né? E fomos para a Rua Álvaro Alvim, que fica na Cinelândia, no escritório do Palhaço. Então, chamava Palhaço Treme-Treme. Era uma salinha, outra salinha e um banheiro. Era tipo um apartamento, era um prédio de apartamento, nem era prédio comercial. Ele ocupava a sala, nós ocupávamos o quarto e tinha o banheiro que era comum. Então toda hora entrava trapezista, palhaço, anão, mulher barbada, trapalhões, toda hora entrava uma figura engraçada ali. E era bem estimulante. E aparecia todo tipo de gente. Aí foi a época que eu mais conheci cartunista. Toda hora. Vinha o Nilson de Minas, vinha o Santiago lá do Rio Grande do Sul, vinha o Luiz Fernando Veríssimo, que desenhava nessa época também. Até o Seu Valença apareceu lá um dia, louco pela revista. Fortuna deu um monte de bicho para ele. Ele saiu feliz, que nem uma criança, pulando. Ai, eu ganhei bicho de graça, que legal, não sei o quê. É uma pessoa querida também. Então era muito rica essa convivência. Fora que tinha a Cinelândia, a gente ia para o Lamas depois do expediente. O expediente era uma loucura, né? Porque esse bicho aqui levou 6 meses para fazer. Era uma coisa simples, mas a gente chegava lá depois das 3, ficava até umas 9, ia recebendo as pessoas. A diagramação era feita num gabarito de papel manteiga. Era tudo feito em offset, não tinha tipografia, não usava tipografia, era tudo datilografado e colado sobre o papel do gabarito, o papel com linha azul que não aparecia. E a diagramação, o tamanho que ia as coisas, era riscando assim, fazia um quadrado, né, o tamanho do cartoon, e o tamanho que ele ia se projetava assim. Aí falar, reduzir esse tamanho, cartão tal, tá numerado. Era bem legal. Bem manual, né? Pestap mesmo, né? Mas não era pestap do cartão porque eles vinham em tamanhos diferentes, então a gente mandava o material. Aí ia para a gráfica. Nessas alturas, a outra menina, acho que chamava Lila, talvez, não sei. Não é nossa Lila aqui. Ela já tinha desistido, não estava mais acompanhando a parte gráfica, e a Crau virou também de acompanhar o bicho na gráfica. Então eu ia lá para a gráfica que ele arrumou, que era uma gráfica de tipografia, que fazia livros. Então você entrava aqueles caras, aqueles tipozinhos dando assim. Uma coisa fantástica. Era industrial, pré-industrial, assim, uma coisa pré-pós-industrial, né? E aí, quando a gente ia lá no offset, então ainda tinha que fazer a revisão dos fotolitos, porque
Eles montavam, mas a gente ainda ia lá ver na mesa do fotolito se estava tudo no lugar. Se não tivesse, você vinha com uma gilete, raspava assim, o que estava mais, ou passava um nanquim ali no que estava menos, consertava alguma coisinha ainda, ele montado, pronto para rodar, né? Ia para fotografar, imprimia uma roda de borracha, e essa roda que acabava, tinha primeiro metal, tinha um cheiro de gravura em metal mesmo, aquele cheiro de ácido, né? Ácido acético, eu acho, que faz gravura em metal. Quem já fez deve conhecer bem. Então fazia primeiro, virava metal, depois ia para a parte do rolo, daí que imprimia. Então, esse bicho, eu sinto muito que eu perdi o meu, porque o bicho 6 tinha uma dedicatória de fortuna para mim, assim, para a Crau, mãe e parteira desse bicho. Eu peguei o primeiro exemplar da máquina, assim. Então, eu fui mãe e fui parteira, porque aí a gente já estava a 4 mãos, eu e ele fazendo só, já não tinha mais as outras pessoas. Aí eu dava palpite na edição, 19 anos, né, divertido, né, um grande cara lá, e eu falava, não, Fortuna, esse aqui é... Não, acho que esse não deve nesse número. Ele topava, sabe? Você acha? Mas por quê? Por causa disso. Tal. Então, mas no próximo sim, né? Eu sei que era assim. Aí, eu me sentia uma rainha, né? Eu não sei quantas passaram por isso, mas de ser a única mulher no meio de um bando de homens, de repente você começa a se sentir mais segura. Aí eu me sentia bem, não vou dizer que me sentia mal, não. Acho que a gente ficava até assim, meio orgulhosa. Eu só estava. Só que tinha gente muito melhor, por exemplo, a Marisa. A Marisa começou nessa mesma época. Eu conheci ela subindo e descendo as escadas do Pasquim, levando coisa para o bicho. Ela também estreou no bicho. Marisa tinha um desenho fantástico. Ela tinha acabado de chegar do Oriente Médio, tinha feito uma reportagem em quadrinhos. Ninguém nunca tinha visto como é que era a vida no Oriente Médio. Aquilo lá era um mistério para nós, era coisa da Mil e Uma Noites. Ninguém sabia o que acontecia lá. E ela tinha morado no Oriente Médio, então ela desenhava aqueles camponeses com turbante, gente na rua com paletó e turbante, ou com aquelas sarongas lá, aquelas coisas, né? A roupa típica, fantástico. E uma caricaturista, primeira linha, já era naquele tempo. Ela tinha 22 anos, eu tinha 19, 20, ela tinha 22 e já era a maior do Brasil. É o que o Ziraldo falava, o maior desenhista do Brasil, generalizando, extrapolando para entre todos, ele falava da Marisa, acho que fala ainda. E a Marisa não só ia levar para o bicho, como levava para o Pasquim também. Depois começou a ilustrar a coluna do Paulo Francis. Ela, eu digo, é uma pioneira de verdade, né? Eu digo assim, eu fui uma principiante que andou nesse meio e ficou pescando o que podia ali, tentando aprender aquilo lá, porque eu também vinha de uma formação ali de colegial, um pouco de esquerda, questionando a ditadura, e o pessoal incentivava muito a gente usar a arte como meio de expressão, já que a política ia todo mundo parar no porão, não podia fazer. Então a gente tinha que fazer de alguma forma. Eu já tinha inventado de fazer performance na rua, aí fui presa, fui internada. Então, por esse jeito também não funcionava. Então eu fui lá, vou fazer cinema. Aí comecei a fazer cinema, vi que dependia de muita gente, falei, vou fazer quadrinho, que aí eu posso fazer tudo sozinha. Foi assim, mais ou menos, né? Então, a gente queria usar a arte porque achava que tinha alguma coisa para resolver nesse mundo, que tinha que mudar aquela situação. Então, existia uma união muito forte das pessoas que estavam no bicho, no Pasquim, embora o Pasquim tinha uma linguagem, o Pasquim tivesse uma linguagem, o bicho tinha outra, mas a gente era contra, né? Aí tinha também outros jornais da imprensa nanica, que eram... tinha um tal de Nós Mulheres. Essa é boa, essa história é boa. Bom, fiz o desenho
do bicho. Aqui saiu um desenho bem engraçado, aí saiu um quadrinho, chama Boca de Forno. É uma história bem safada, assim. Porque eu queria criticar a sociedade de consumo. Então, e eu ficava com bronca dos publicitários que usavam a mulher como objeto sexual, não sei o quê. Então, e que sexualizavam muitos produtos. Então, inventei um fogão, que era um fogão sexual, que era para atrair o grupo dos maridos. Essa aí. É uma bobajada, mas bem esquisita. Mas eu gostava dessa história. E eu sei que uma amiga minha olhou e falou: nossa, mas como é crowd? A sua história é crowded. Porque eu põe muita informação Ela achava que a revista era crowded. As periquitas é crowded também. Eu hoje vejo coisas limpas, assim, acho bonito. Mas a gente queria socar o máximo de conteúdo no mínimo de espaço. Então ficava tudo amontoado. E aí um outro amigo meu que é poeta falou assim: crowded it. Ele não sabia que depois eu ainda ia fazer 4 filhos. Povoando. Aí saiu, essa aí levou 6 meses para fazer, porque a gente ia para lá às 3 da tarde, saía às 9 da noite, depois ia beber, ficava lá na Cinelândia, aí encontrava com jornalista, advogado, né, gente política, né, PCzão, assim, pessoal. Então eu fiquei aprendendo, né, aprendia jornalismo com eles ali no boteco, né, porque eles ficavam discutindo a política do Brasil, e eu dava palpite também. Nossa, no alto dos meus 19 anos eu sabia muita coisa, achava, né? Bom, só que aí tinha o bicho 7. A gente ia estar na lona total. Fortuna trabalhava na Veja, fazia 4 capas por semana e era com esse dinheiro que ele conseguia viver. Eu não vivia de coisa nenhuma. Eu morava no apartamento do meu pai, comia só arroz integral. De vez em quando eu pedia umas revistas, ia para a praia, vendia as revistas para comprar mais arroz integral. E de noite jantava com ele, né? Então estava tudo resolvido. A vivendo, estava morando, estava comendo, dormindo. E estava tudo bem. E a maioria das pessoas era assim nessa época, viu? Fora de brincadeira. Ninguém estava nem aí para o dinheiro, mesmo. Esse negócio de se preocupar com dinheiro começou nos anos 80. Aí já vieram os yuppies, os punks e os yuppies, que também já eram 2 opostos. A gente era ainda baby hippie, né? Hoje tem rótulo. Naquela época nem rótulo não tinha, porque era proibido ter rótulo também. Você tinha que falar tudo assim meio por terceiros sentidos. Tudo era meio mal explicado e ao mesmo tempo cada coisa que você dizia podia ser interpretada de 10 formas diferentes. Vocês não imaginam que é ditadura, gente. Tem gente que hoje fala, molecada, precisa voltar à ditadura. Vocês não imaginam o que é. Muda o psicológico das pessoas. Quando você vê uma abertura e você fala, tem democracia, tem liberdade de expressão, você não calcula o que é não ter. Porque sem querer você se autocensura o tempo todo, sabe? Tudo fica difícil, a vida da gente, até a vida mesmo, pessoal, do corpo da gente, é tudo de uma maneira que você não pode dizer claramente o que você vê, o que você está fazendo. É muito complicado. Fora que de vez em quando trancam a gente, interno, tem essas coisas. E sem motivo, né? Você está fazendo um comício na rua, um comício de palhaça, porque eu fazia comício de palhaça, não era um comício político de verdade. Era uma coisa que eu começava a ligar um monte de papos, de relações, fazer relações incompletas. Na minha pouca idade eu não tinha a consciência ampla assim para interpretar as situações, então eu relacionava alhos com bugalhos de uma forma assim, e aí virava uma palhaçada, né? Eu fazia aquele monte de palhaçada na rua e vinha alguém, olha aquela ali, está fazendo comício, juntou gente, olha lá. Umas 2, 3 vezes aconteceu isso, me levaram para a delegacia. E eu estava achando que estava fazendo arte.
Bom, o fantóxico, ali eu digo, o Rio de Janeiro me deu muito centro, porque eu vinha de São Paulo, e São Paulo tem essa mania de vanguarda. Em todo São Paulo, todo mundo quer ser vanguarda, né? Desde os modernistas lá, São Paulo é assim, tem que esquecer o passado. Você vai na cidade, você vê, é uma cidade que nega o passado, porque tudo tem que ser vanguarda. Então eu me criei nesse ambiente de vanguarda, né? Então tudo era possível, a maior maluquice era possível, então você fazia. Só que ninguém entendia e não dava certo na ditadura. No Rio eu senti muita firmeza, porque aquele pessoal tinha uma consciência definida, eles tinham uma visão. Embora o pessoal do Pasquim tivesse uma postura, do Bicho era um pouco diferente, porque a gente já pensava numa outra via, já que não dava para afrontar diretamente ditadura, a gente achava que podia ir comendo pelas beiradas. O Fortuna tinha consciência plena que o Bicho ia derrubar a ditadura. Tinha 3.000 exemplares, distribuído maiormente pelo Brasil, voltava quase tudo. Mas tinha ali, a gente estava criticando os poderosos, estava criticando os costumes, as contradições do sistema capitalista, da nossa maneira. Então, a nossa terceira via era o Bicho. Como eu sou da geração Baby Hippie, eu não sou 68, 68, era aquele pessoal que ia para as barricadas, ia lutar, né, ia jogar pedra em cavalo. Mas eu já peguei uma outra leva e a gente achava que tinha uma maneira de transformar a sociedade e tinha que ser um cartoon. O Fantóxico, a gente se reuniu todo mundo numa casa, porque o Fortuna falou, agora nós temos que pegar o Fantástico, porque o Fantástico representa tudo que... E ele tinha razão, né? A Fortuna tinha uma lucidez fantástica também. Então nós reunimos numa casa lá, todos os cartunistas, homens e mulheres, quer dizer, eu e eles, e ficamos analisando o programa do Fantástico. A dureza estava cada vez maior, estava complicado mesmo. Porque ele inventou a editora, mas nessa editora não tinha fonte de renda. Então, nós não temos anúncio, então nós temos que fazer uma firma para anunciar na revista, porque aí vai ter anúncio na revista, porque tendo anúncio aí a gente pode chamar outros anunciantes. Então ele inventou uma firma chamada Sugesta, acho que o nome até foi eu que dei. Aí eu era sócia, fui emancipada para ser sócia dessa Sugesta. E, nossa, tanto tempo no Bicho, né? Bom, aí a Sugesta era uma firma de camisetas engraçadas, que a gente usava desenhos das revistas antigas, Almanac Eu Sei Tudo, uns anúncios engraçadíssimos. Hoje, naquele tempo não tinha camiseta estampada em português, né? Então a gente fala, depois das camisetas em Speak English, vocês podem ter camisetas estampadas em português. Não tinha mesmo, só tinha camiseta. Aí a gente pôs lá. Aí era por reembolso postal, só que as pessoas fizeram os pedidos e nós nunca enviamos. Mas eles também não pagaram. Então... Aí continuou aquela dureza, né? Ninguém mais anunciou, a gente trocava. Um anúncio da rádio, do programa da rádio da Delson Alves, que era um cara maravilhoso que tinha lá, que fazia um programa de madrugada, em troca do anúncio do Bicho na rádio dele. Ia fazendo assim. E aí tinha número 8, estava pronto, só faltava a matéria de capa. Aí estavam os Doces Bárbaros na cidade. Eu fui ver os Doces Bárbaros, aí consegui lá um jeito de entrar todo dia de graça pela porta dos fundos, com os músicos. Aí uma hora eu catei o Gil lá e falei, Gil, você tem que dar essa letra para ser uma história em quadrinho. Aí o Gil deu a letra da música que ele estava cantando no camarim, que era uma música inédita, chamada Chiquinho Azevedo. E eu achava que era uma música altamente crítica, porque criticava um médico que não queria atender um menino que estava se afogando, era uma história verídica, ele contou em música. Eu falei, isso é uma letra de quadrinho, pronto. Aí fizemos, então, essa ideia foi minha, roteiro, e quem desenhou foi o outro, era tudo coletivo. Então a gente chamou o Zeluco para desenhar, eu e o Fortuna fizemos roteiro, fizemos letreiro e tal. Aí, mas quando saiu
esse número, eu tenho a impressão que eu já não estava na revista. E eu já estava assim, não dá mais, eu tenho que ir embora. Aí eu fui para Ilhabela. Eu fui ver esse exemplar num show do Gil, que o Ota tinha me substituído, tinha virado parceiro do Fortuna lá. E ainda tinha mais um número que eu não sei se saiu ou não, talvez tenha sido esse que eu vi lá com o Ota, do Zé do Caixão. Esse eu não tenho, não sei quem tem, a capa é com o Zé do Caixão. E eu lembro que nós fomos fazer entrevista com o Zé do Caixão. Era assim, né? Todo mundo estava vivo nessa época, era genial. Então, o pessoal do samba também estava todo mundo vivo, Jackson do Pandeiro, Clementina de Jesus, né? Nelson Cavaquinho, Cartola. Então saía, ali era uma farra, porque a gente saía da redação e ia para o show desses caras ali do lado, no programa que tinha às 6h30. Tipo, voltar para a revista, ficar até meia-noite, sair de madrugada. Era uma coisa bem assim. Isso que eu falo, é tudo muito artesanal mesmo, né? Não tinha profissionalismo que tem hoje. Uma vez o Oscar falou, mas como é que vocês faziam bicho? Que maneira maluca de fazer bicho. Às vezes ficava 2 horas da manhã, a mulher de Fortuna ligando e nós estávamos lá dentro da redação. Aí eu fui embora para Ilhabela. Ilhabela já virou outra coisa. Eu comecei a pintar bastante. E aí eu tinha uma tia que era folclorista e andava atrás dos tocadores, o pessoal que fazia fandango. E eu comecei a andar atrás dela e registrar folclore, pesquisar muito cultura caiçara, né? Caiçara é o habitante do litoral do estado de São Paulo, mais do estado de São Paulo, mas um pouco mais ali, Paraná e Rio também. Então, aí eu comecei a desenhar também cartazes, tinha a festa da Congada, eu fazia o cartaz, ela sempre me chamava. Então eu fazia trabalhos para minha tia. Esse aí foi um convite para uma festa caipira. Eu fiz esse convite aí, era para minha prima lá. Então, fazia essas coisas e publicava também isso eu quis mostrar porque no período que eu sumi, alguma coisinha eu fiz, né? O bicho, eu ia falar, não tem nada do bicho aí, mas o bicho é histórico, alguém sempre há de ter e vai dar para olhar, né? Agora, essas coisas regionais, vocês nunca vão ter outra chance de ver. Então, eu quero mostrar mais um pouquinho. Isso aí era uma coisa bem doméstica, tá? Pode virar. Aí eu ilustrei esse Lendas, Mitos, Histórias e Causos de Ilhabela para um jornal que chamava Jornal da Ilha. Era um jornal bem ambientalista, guerreiro mesmo. A gente processava loteamento, a gente falava. Eu tinha uma tira nesse jornal chamada Miss Piche, porque a Petrobras vivia derramando óleo no canal, o cais da Petrobras vivia derramando, porque os navios faziam limpeza, mas tinha um esquema lá, eles derramavam porque tinha um esquema para limpar, era regular, os derramamentos aconteciam a cada mês e meio, era um escândalo, 50 toneladas de óleo cada vez, era uma coluna de óleo que vazava inteira assim, pesteava tudo. Então tinha um personagem chamado Miss Piche, e a Petrobras anunciava nesse jornal, mas a gente não ligava, a gente criticava a Petrobras. Bom, durou 6 números. É o tempo do contrato da Petrobras, acabou, eles não renovaram mais. Então, aí, pode virar. Então a Dedé pesquisava e eu ilustrava as lendas. Isso aí depois foi chupado, porque ninguém tinha noção naquela região lá de direito autoral, então isso aí foi chupado, reproduzido, sem botar o nome da gente, bastante. Tentei processar, disse, não vamos mexer com isso, nem os advogados queriam processar. Então tem a da Cachoeira da Laje, pode ir virando, a Cachoeira da Água Branca, que era uma mulher que ficava entre as duas. Isso aí era uma mulher muito ruim, lenda do peixe-tapa, que o São Pedro deu um tapa no peixe, ele ficou achatado, e por isso é o linguado.
a Toca da Serpente, que é tem aí as histórias, né? Aí a lenda da Pedra do Sino, que o santo saiu de São Sebastião e veio guerrear enquanto os sinos tocavam na pedra. É um lugar que tem lá, que a pedra toca e faz sino. Eu sei que isso faz muito parte do nosso imaginário, então para nós faz um grande sentido. Essa história é lindíssima. Eu acho que tudo isso merecia um roteiro de quadrinhos. Nunca fiz, tá? Só uma ilustração aí. Era um escravo que tinha aprendido a ler. E aí o senhor ficou muito bravo com ele, porque ele tinha aprendido a ler e queria caçar ele. Ele se escondeu embaixo da saia da mãe dele, que era a ama. Ela ficava no quarto dela, ficava no quarto da sinhada, né? Então ele conseguiu fugir, se escondendo embaixo da saia, e fugiu para o mato, e ele foi morar numa toca no alto do morro. Isso não é lenda, não, isso aconteceu mesmo. Eu conheço gente que conheceu ele. E ele ficou um eremita, morando no alto de uma toca, plantando lá para comer, e alguém levava um peixinho para ele de vez em quando. Ele nunca saiu de lá, morreu lá, tinha a alçada dele lá, tudo. Uma história incrível. Pode ir adiante. Essa lenda da Praia da Caveira, o lugar onde chegou o naufrágio do príncipe das Astúrias, o Titanic brasileiro, né? Um navio que afundou numa noite de carnaval, bateu ali, e os corpos foram dados todos nessa praia, foram enterrados lá. E aí tem Está acabando já. Está acabando. Ok, tá, então vou passar rapidinho. Desculpa aí. Não, perdoa. Eu começo a contar a história. Eu não sei, eu queria falar outras coisas, acabei contando as histórias. Tá? Pode passar. Essa feiticeira, Leão também tem uma praia chamada Feiticeira, né? Lá. Tá. Aí, isso aqui já é o jornal Imprensa Livre, foi um outro lugar que eu fiz alguma coisa. Isso era um personagem de lá também, o Caissara. Quer dizer, eu tentei entrar na identidade local, então, isso aí é uma historinha, eu também escrevia para o jornal, contava as histórias. Isso aí é um amigo meu que tirou a roupa na balsa, porque a mulher achou que ele tinha roubado a carteira dela, ele tirou a roupa toda para dizer que não estava. Isso aqui foi em Pissinguaba, isso já é a minha crise, você vê que o desenho já decaiu bastante. Isso aí foi isso era o Dito de Odé, era uma figura, era um homem que andava pela rua com calção no meio da bunda quando ainda não estava na moda. E ele ia como se a dela ainda fosse de trilha, assim, os carros vinham atrás dele, e ele falava, saborzinho. Os personagens, que não. O povo lá não precisava criar, já apresentaram tudo pra gente. Bom, por causa desse negócio, agora eu vou ter que falar, por causa desse negócio de desenhar folclore, né? Aí o Instituto de Pesca queria fazer um manual de transferência de tecnologia. Aí que eu vou entrar numa história. O cartoon, na época de ditadura, é muito contundente, é muito importante, porque você não consegue escrever. E o cartoon diz sem precisar escrever, sem precisar dizer as coisas. Então, numa época que você não pode falar, o desenho vai lá e dá o recado. Então, assim, 2, 3 associações de ideias, você cria Hoje, até o Laerte fez um cartoon lá que o pessoal começou a pichar, porque ele botou os policiais encapuzado, tirando selfie junto com os manifestantes, né? E aí o pessoal ficou bravo, começou a criticar, mas naquela época ninguém criticava, todo mundo olhava, mas sabia o que aquilo queria dizer, né? Então cutucava quem tinha que cutucar, não era tão perigoso que depois vinha alguém e metralhava você, né? Desenhar era muito poderoso. Imagina, você pegava e tocava o dedo na ferida e eles ficavam morrendo de raiva, morrendo de vergonha, como diz a Cissa, não queriam admitir que eles eram formigas, então não falavam nada. Acho que até eram coniventes, né? Assim, acho que eles gostavam de saber o que se pensava deles, né? Mas depois acabou a ditadura. Eu acho que um canal muito bom para quem desenhava era o cartão institucional. Então muitos foram por esse caminho, né? O Instituto de Pesca precisava transferir uma tecnologia de cultivo de mexilhão para os pescadores e não conseguia,
porque não tinha desenhista. E eu falei, ó, passei a vida aí desenhando pescador, desenhando caiçara, esses anos todos, então acho que você achou desenhista. Aí me chamaram e eu fiz 3 materiais, um era Pasquim do Marisco, pode rodar, que está tudo aí. Eu fiz os quadrinhos e as quadrinhas. Então tem todas as coisas do, né, como é que funciona, tá, para criar mexilhão. E o manual do criador, esse pode passar mais ou menos rápido mesmo, porque esse assim é uma coisa para ser didática, que nem manual de máquina de costura, né? Para a pessoa olhar e já saber como é que faz. Então é o cultivo de mexilhão, maricultura, que estava começando em 92. E pode passar até quase o final. Não, pode ir. Pode ir. Só explicando como faz, né? Só para mostrar assim que é um caminho. Só que tinha um material intermediário, que era uma história em quadrinho. Então, o Pasquim do Marisco era para ser lido na escola pelos alunos das escolas das comunidades. E ser aplicado em sala de aula como matéria interdisciplinar. A história em quadrinho era para os adolescentes. Então, o Pasquim do Marisco mexia com, está acabando o peixe, não sei o quê. A história em quadrinho já falava já tinha um menino que criava mexilhão, só que a história em quadrinho eu não copiei. E o manual já era para o criador. Então era um processo, depois escrevi um capítulo de livro aí sobre isso. Bom, aí em 97, é por isso que eu falo bissexta, né? Vocês estão vendo aí, 74, 82. Tal. Tinha umas fotografias que eu queria mostrar também, mas... Em 97, em 95 eu reencontrei o Alberto Jal, que eu nem lembrava direito, mas eles tinham ido no Bicho quando eu ainda estava lá. E aí eles já eram os donos da área de quadrinhos, né? Organização de tudo que é evento de quadrinho, Piracicaba, HQ Mix. E eles me convidaram para o HQ Mix, aí eu reencontrei o Ota, reencontrei todo mundo que eu não via há 20 anos. A gente precisa dizer que nesse momento, um ano antes, eu tinha encontrado por acaso a Angeli na rua, o Laerte e o Serjão, que eram 3 pessoas que fizeram parte do último encontro do Bicho, que era uma história de nós mulheres que eu ia contar. Oh, meu Deus, eu me atrapalhei, eu devia ter feito um roteiro. Eu não fui na oficina da Ana Recalde, putz, me ferrei. Essa história de nós mulheres é bem legal. O Bicho tinha acabado, não tem mais dinheiro, acabou, não sei o que. A Fortuna foi para São Paulo trabalhar no folhetim. Eu fui embora para Ilhabela, sumi do mapa. Mas aí eles me ligam: olha, a Fortuna vai fazer uma reunião para a gente relançar o Bicho e tal, porque o Bicho não morreu, o Bicho vai ressuscitar. Aí eles marcaram um encontro no Hotel San Rafael, no centro de São Paulo. Serjão, o jornalista, Angeli, Paulo Caruso, Laerte e eu. Vamos lá, cara. Aí cheguei no hotel, peguei uma carona de moto. Ia falar que tudo isso também é feito assim dessa maneira tosca, porque eu não sei, eu não consigo produzir dinheiro. É uma coisa assim, né? Faz em papel para poder... Pedi para imprimir esse negócio do pesca em papel sulfite, que era para poder o povo xerocar. Um traço para não complicar, tudo assim, né? Tosco. Assim. Acabou com ele. Mas aí então eu fui de carona de moto. Cheguei lá no hotel, o porteiro me olhou meio estranho e tal. Não, vamos fazer reunião. Onde é a reunião? Ah, lá no quarto da Fortuna, lá em cima. Aí eu, tá bom, vamos subir. Os 3 estavam sentados ali, vamos subir o elevador. Aí vem o concierge do hotel e fala: não, a moça não pode subir. Hã? Não, nós vamos fazer uma reunião lá. Não, a moça não pode subir, é expressamente proibido, porque vocês podem, mas ela não. Não, mas nós vamos fazer uma reunião. Ah, se vocês querem fazer uma reunião, tem a sala de reuniões aqui, mas subir no quarto não pode. Aí, esse é um hotel de respeito. Aí eu falei, realmente, pode dar a entender, né? Eu, no meu pensamento de garota que foi educada ainda na geração francesa, né? Porque a gente viveu a mudança.
Essa é outra história que eu ia falar também. A Cissa ainda conseguiu ver um Brasil que não existe mais. Eu vivi a transição, vocês estão no pós-Brasil, né? Depois do Babel Brasil, aí tem esse pós-Brasil que é o que a maioria vive aqui. Então, na minha educação, realmente vão pensar mal de mim se eu subir lá. Aí, tudo bem, a gente faz na sala de reunião. Laerte, como? Você vai admitir ser discriminada só porque você é mulher? Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, eu era igual a todo mundo, mas tinha aquele mero acidente ali no percurso, que não podia subir, tudo bem, a gente faz a reunião. Aí Fortuna ficou furioso, começou a xingar Eu sei que eles todos tinham uma consciência feminista assim, muito maior do que a minha, né, naquele momento. E eu assustadíssima, vendo aquela briga toda, eu morrendo de vergonha, eles estão brigando assim por minha causa, meu Deus. Que vergonha! E eu sei que foi uma briga, o cara falava, não, eu sou profissional, eu estou exercendo a minha função. Eu até não posso subir homem e mulher junto no mesmo quarto, assim, 4 homens, uma mulher, como assim? Bom, eu sei que foi tanta briga que ele deixou fazer reunião lá em cima. E fizeram, foi tenso o negócio e tal. Mas depois eles ainda ficaram dizendo para mim, Carol, agora você tem que desenhar para o Nós Mulheres. Você tem que desenhar, tem um jornal chamado Nós Mulheres, tudo imprensa nanica. Era Movimento, Opinião, Nós Mulheres, tinha os outros, uns mais à esquerda, outros bastante à esquerda, tudo à esquerda, né? Que era o que podia fazer, era fazer pequenas tiragens, 2.000 exemplares, e distribuir na porta de teatro, era assim que rolava. E aí tinha esse Nós Mulheres, eu comprava todos, né? Porque eu achava que comprava todos esses nanicos. E aí tinha as feministas lá. E eu achei, eu fiquei, elas, não, porque você vai fazer, não sei o que lá, você tem que fazer o cartoon dizendo dessa discriminação. Putz, aí eu comecei a pensar, o que eu vou falar, né? Aí, a primeira ideia que veio na minha cabeça, que eu achei muito engraçada, foi assim, pô, mas eu nem me conformei ainda em ser mulher, e eu já tenho que fazer um cartoon defendendo as mulheres. Aí eu achei muito engraçado, mas elas acharam absurdo. Não, isso não está dentro da linha editorial. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tentei fazer umas coisas, então pus um monte de mulher grávida sentada dizendo, eu estou esperando. Eu queria fazer coisas de mulheres, eu não batia, porque até aquele momento eu era gente, eu não estava preocupada se eu era mulher ou não. E quem me alertou foram eles. Nossa, você é mulher, você está sendo discriminada. Então essa história eu acho que é assim, bem pontual, né? E a partir daí que eu comecei a prestar atenção que se existia discriminação ou não, porque eu não percebia. É uma coisa que hoje é tão clara, né? Mas naquela época que tudo era tão pouco falado e tudo, não era tão claro para mim. Acho que também porque eu fui bem recebida. Mas depois eu comecei a observar. Porque aí, por exemplo, eu ia no salão de Piracicaba e eu não me sentia tão bem. E eu achava assim, não, porque eu sou uma porcaria de cartunista e eles são muito bons. E aí agora aqui eu estou aqui, sentada no meio da mesa, né? Como assim? Então, acho que é a questão da gente estar no meio da gente, onde a gente é considerado igual. Então, talvez essa história tenha a ver um pouquinho com a história de cada uma, ou seja completamente oposto, porque foi uma outra época, né? Eu sei que em 97 eles falaram para entrar no mapa. Não, eu soube que tinha mapa cultural, porque a secretária da Cultura da minha cidade me avisou. Crau, a Ilhabela vai participar do mapa cultural e tem que ser você. Vai você, manda um quadrinho. Não tinha mais ninguém que desenhava lá. Aí eu mandei e chegou lá no 3º lugar. Aí eu senti assim, um agraciamento, né? Eles falaram, o critério, não acho que seja uma maravilha, né? Mas assim, o critério que eles me explicaram foi o seguinte: em primeiro lugar ia ser uma caricatura, em 2º, um cartoon, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77
e o terceiro uma história em quadrinho. E tinha várias histórias bem desenhadinhas lá, mas eles gostaram mais do roteiro da minha. Então eles falam que premiaram pelo roteiro mesmo. E é uma história, um casal que não dá para ver quase nada, porque a única cópia que tem é no livretinho do mapa cultural, ficou desse tamanho. É um casal que estava lá transando e tal, e aí o neném chora, eles já têm 8 filhos, aí eles resolvem começar a usar camisinha. Aí quando eles começam a usar, eles percebem que, puxa, que legal, porque a gente não usava, né? Antigamente não tinha isso, bem antigamente, né? Não tinha. Aí quando começou toda a problemática do HIV, todo mundo casou, todo mundo que fazia amor livre casou. Arranjou alguém assim, quem estava mais perto, falou, não, vamos ficar só nós aqui, porque está meio difícil agora. Então eu fui uma dessas. É isso. E eles perceberam que usando camisinha fazia sexo limpinho, sem medo de gravidez, nem de AIDS, não sei o quê. Pô, você está me dando uma ideia. Acho que então a gente pode transar com outras pessoas. Aí eles eu tô excitado só de pensar nisso. Aí eles ficam tão excitados de pensar na ideia de transar com outras pessoas que eles começam a transar sem parar. Ele fala assim, não, eu vou fazer vasectomia, eu prometo. Ela fala, enquanto você não faz, a gente usa a camisinha, tá bom. Aí tinha um dia que não tinha camisinha, aí eles tiveram uma transa muito boa e ela perguntou, e aí, você fez a vasectomia? Ela falava, eu não vou te cobrar. Aí, você fez? Não fiz ainda. Aí tinha uma criancinha lá dentro, uma criança ou alguma outra coisa lá dentro, né, dando risada, né? Então, um casal desprevenido vale por 3. Depois disso, eles fizeram o humor no tempo da AIDS, só que esse desenho não entrou, isso foi anterior. Eles fizeram, o próprio pessoal da HQ Mix fez um festival com todos os cartunistas falando sobre esse tema, maravilhoso. Aí fizeram um livrinho bem legal. Então é onde o cartoon entra. Quer dizer, a gente vem de uma geração que desenhar era para uma ideia, era para resolver um problema. Eu me aproximei da aquicultura por causa do desenho, hoje eu sou engenheira de aquicultura, que eu achei que podia resolver também o problema do mundo, da fome e tal. Então, a gente sempre acha que pode resolver, depois você chega lá e vê que não é bem assim. Mas, então eu digo, eu acho que tem gente que não pode viver sem desenhar, que nasceu para aquilo. Aí vai fundo mesmo, né? Porque eu acho que aí vai longe mesmo. E a pergunta que ficava, quando em 97, aí diz, né? Eu provo, isso aí foi em 97, publica cartões, quadrinhos, charges e textos na imprensa da região, entre outros trabalhos, com sua de Ilhabela, né? Está organizando a revista de quadrinhos de mulheres, tem participado de salões. Então em 97, a periquita já estava no ovo. Em 2013, esse ovo chocou e em 2014 eclodiu. Aí já eram as periquitas, porque em 20 anos engrossou esse caldo, vocês estão todos aí, a Germana está com a gente. E tem meninas que eu contatei nessa época que eu não tinha e-mail, mandei carta para todo mundo, porque eles ficavam provocando, eles diziam, mas por que mulher não fica no cartoon? Vocês começam e param. Qual será a resposta? Por que vocês param? Por que você parou? Aí eu falava, não sei. Eu falava, eu não parei bem, eu tentei fazer alguma coisa lá na minha região e tal, mas não tinha mais lugar, eu também não queria ficar na cidade. Mas por quê? Por quê? Aí eu falei assim, mas eu acho que tem, eu acho que vocês estão dizendo que não tem, mas tem. Tem a Marisa, tem a Cissa. Eu lembro que tinha a Patrícia, no tempo que eu comecei, que eu morava em São Paulo, ela publicou
uma revista chamada Cras, que é uma pessoa que desapareceu, foi morar em Brasília, não sei o que aconteceu com a Patrícia Mendonça. Desenhava muito, assim, para a linguagem da época era bem interessante. E aí tinha outras. Quando eu era criança, eu lia o Tico-Tico, que eu herdei da minha prima. Eu não sou do tempo do Tico-Tico, mas minha prima me deu uma pilha de Tico-Tico. Tico-Tico, Tiquinho, Cirandinha, que falei. Tinha a Giselda, fazia umas histórias maravilhosas. Tinha uma que era uma empregada, um desenho incrível, bem achatado, com um negócio assim, um coque aqui, uma roupa assim comprida. E ela dormia e sonhava. Ela sonhava que era Nanere, Maria Quitéria, Joana d'Arc. Era incrível, imagina, 1945 por aí. Quer dizer, a Giselda tinha essa percepção, né? E quando ela acordava, ela era uma empregada ali com a vassoura. Carol, vou ter que interromper um pouquinho, porque falta 5 minutos para 8, gente. Eu sei que ela tem muita história para contar. Então, acho que, eu não sei se dá tempo de a gente abrir para a pergunta, se for uma só, talvez. Para a gente poder conseguir passar a palavra para quem quiser falar também. Alguém tem pergunta? Ninguém? Não? Então, ela conclui nesse tempo que a gente tem, é por conta mesmo de, né, do espaço aqui. Então, por favor, a gente conclui para a gente... Então, a resposta é essa. A gente pergunta para o Laerte, nas periquitas, número 1, a gente pergunta para o Laerte por que as mulheres não apareciam tanto, né? Se elas existiam, por que elas não apareciam, ele dá a resposta dele. Porque a mercado é dominado pelos homens, porque o mundo é dominado pelos homens. Ele fala tudo, que ele sabe tudo. Ela, né? Ele é E eu acho que tem outras coisas também, né? Eu falo, eu sou bissexta, quer dizer, de tempo em tempo lá eu ainda dou uma cria, que é nem aquela árvore velha ali, que de vez em quando dá uma manguinha, né? Passa um tempo, se aduba um pouquinho. Esse estímulo de 97, por isso que minha apresentação termina aí. O próximo seria as periquitas. Eu passei 10 anos fazendo música, de 2000 a 2010, não peguei no lápis. Em 2010, eu fui estudar engenharia de agricultura. Mostrei, né? Onde é engenharia de agricultura e o desenho se encontra. Isso aqui é a camiseta dos calouros. Ecológico. Então, E também, né, ali naqueles desenhos. Parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Agricultura e quadrinhos tem tudo a ver. Você mergulha num mundo assim, né, diferente, você navega assim, né? Eu ia falar um negócio meio bananeco isso. Oi? Não, que eu parei aqui no 97, eu queria dizer que esse pequeno prêmio aí que eu ganhei foi R$2.000, comprei um computador que eu não tinha e deu, naquele momento eu senti que eu tinha obrigação de fazer as periquitas, só que eu não consegui fazer. Eu mudei em 2000, comecei a mexer com música, com um grupo de pessoas antigas do folclore da ilha, que faziam samba. E nós ficamos 10 anos fazendo samba. Eu falei para a Cris Merlo, Cris, eu não vou. Ela falou, você fez a periquita que você queria fazer? Eu falei, não. E a periquita porque não tem nada a ver com o que a pessoa às vezes pensa que pode ser, sabe? Nada mesmo. Porque assim, a primeira revista de chargistas, desenhistas que teve no Brasil foi lá para 1907. No tempo do bicho eu andei pesquisando com fortuna essa revista. Publicava nessa época, antes da Milor, Jaguar, Fortuna, Zeraldo e Fio, teve outros cartunistas no Brasil. Chamava J. Carlos, Nássara, Carlos Thierry, que é pai do Cecil Thierry, aquele ator, o Luiz Sarr, tinha um tal de Sete, um desenhista maravilhoso. Bom, e eles faziam uma revista chamada Papagaio. Nessa revista, cada um desenhava o seu papagaio. E essa revista o Walt Disney
foi recebido por esse pessoal dessa revista quando ele veio no Brasil, e ele ficou filmando os desenhos do pessoal. Depois ele foi lá e criou Zé Carioca. Ele copiou o desenho do J. Carlos, o modelo, né? O papagaio de chapéu de palhinha, a gravata borboleta, o malandro carioca, né? Que o J. Carlos já tinha bolado, não foi o Walt Disney que bolou. Essa era para ser uma reportagem de capa do bicho, não chegou a ser. Depois outras pessoas publicaram essa história. Eu ouvi da boca do Nasser essa história, ele foi testemunha disso. Então eu achava o Papagaio uma revista muito importante. Aí eu queria fazer um psitacídio também, então não tinha que ser arara, não, porque tem pau de arara, lembra a ditadura, não dá. A maritaca é legal. Aí eu estava meio entre maritaca e periquita. Periquita, será? Não, vai dar outra conotação. Não, tem que ser periquita. O pessoal começou a dizer, tem que ser periquita, tem que ser periquita, tem que ser periquita. Eu falei, tá bom, vamos restabelecer o status da periquita como animal. Eu já tive que fazer isso com o meu nome, sabe? Porque quando eu cheguei lá assinando o CRAU, o pessoal falava, CRAU? CRAU é CRAU, né? Aí eu falava, não, vocês não entenderam, é que meu nome é Maria Cláudia, eu moro em Ilhabela, lá os caiçaras falam Cláudia, aí para encurtar fica CRAU e tal. Então era só isso. Pois eu cheguei na Bahia, tinha uma revista chamada CRAU. Me falaram, CRAU, você é daquela revista CRAU? Eu falei, que revista CRAU? Eu quero ver essa revista, é uma revista com meu nome, então tem que publicar nela. Fui ver a revista. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu ficava vermelha só de olhar, assim, era muito podre. E eu entrei em contato com os caras, falei, eu uso esse nome desde 75 no Cartoon. Vocês estão aí, 70 e... quanto que é? 95. 95, com uma revista chamada CRAU, de quadrinhos, usando meu nome, e aí? Eu sei que parou, ainda bem que acabou, eu ainda existo. Estou aqui, por incrível que pareça. Estou admirada. Muito obrigada por terem paciência de me ouvir até agora. Tem umas reflexões que às vezes eu faço. Aí de vez em quando eu escrevo lá no Facebook umas pensamentos, se vocês quiserem olhar de vez em quando. Às vezes é só besteira mesmo, mas eu não publico nada, eu tenho uma preguiça danada. Agora eu fui juntar esse material. Tá aí. Eu também não tinha achado uma imagem dessa, né? Ela vira dos dois lados, ela é dupla face, né? Do outro lado. Eu não ia entrevistar o Laerte no primeiro quis que eu fizesse. Eu falei, não, o Laerte já topou da entrevista, porque como neo-ingressante no gênero, né, nosso, então eu acho que ele merece ser consultado, assim, ou ser avaliada, se pode participar publicando com a gente ou não. Então nós fizemos uma entrevista de 3 horas, eu transcrevi isso, levei umas 2 semanas trabalhando dia e noite, transcrevendo isso aí, linho, suspiro por suspiro que foi dado na entrevista. A Cissa está nessa olha, essa reportagem é demais. Não, essa entrevista está uma delícia. A Cissa, Maria Rita, que é uma pessoa que começou depois, ela fazia aquarelas muito bem, mas nessa área ela começou depois. Eu, e era para a Marisa aí, mas não foi. São nós 4 mesmo. A Cissa, Laerte, a Maria Rita e eu. E foi uma conversa. Tá na nossa mesa. Eu trouxe só 10 exemplares, tá? E quem quiser, depois... tá. Então tem 6. Se alguém quiser mais, eu posso mandar também. Eu tenho ainda umas 200 lá em casa. O resto está com frango. O tempo acabou. Eu agradeço muito. Peço desculpa por ficar só falando de mim, que coisa chata. Muito obrigada, gente. Obrigada.